noite, meus irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. É muito bom estarmos aqui reunidos, mesmo com esse frio que hoje está um pouquinho mais pesado que o comum, né? Uma data especial, não apenas para os pais, mas para toda a família. E hoje nós vamos refletir sobre o tema A Dádiva de Ser Pai. E vamos usar o texto de Jó, o capítulo 1. Eu vou ler na versão Nova Almeida Atualizada, mas os irmãos fiquem à vontade para poder acompanhar em suas Bíblias. Jó capítulo 1, versículo de 1 a 5, e diz assim a palavra do Senhor: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinham 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos o do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerravam os ciclos de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Até aqui. Oremos. Amado Deus, nós estamos mais uma vez diante da Tua Palavra, e como já cantamos, o Senhor é um Deus grande e não há outro Deus como o Senhor. Por isso cremos e temos a convicção que o Senhor fala aos corações. Estamos aqui, ó Pai, e queremos ouvir a Tua voz, de acordo com a porção da Sua Palavra que o Senhor reservou essa noite para a Sua igreja aqui reunida. É no nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Irmãos, vamos refletir um pouco sobre esse tema, a dádiva ou presente de ser pai. E usando esse texto de Jó, capítulo 1, é importante destacarmos outras coisas. E uma das coisas é que essa história de Jó, de fato, é uma história antiga, que aconteceu e se conta há milênios atrás, antes da nossa era. A história de Jó, ela foi contada, ou de fato ela aconteceu no período patriarcal. E naquela época as riquezas a riqueza consistia-se por meio da posse de gados e da quantidade de servos que a pessoa possuía. Hoje também isso faz parte das riquezas que nós podemos contabilizar, mas por conta de toda essa diferença de tempo, existem outras questões que também podem ser colocadas para medir quando vamos classificar uma pessoa como rica, tá bom? Como todos e a maioria dos patriarcas, ou a maioria dos patriarcas do Antigo Testamento, Jó também tinha uma função sacerdotal. E nós vimos isso bem claro no texto, em que ele fazia sacrifício ou holocausto em favor dos seus filhos. Então essa função sacerdotal que existia, e inclusive ele fazia em favor da sua família,
Isso hoje, quando nós pensamos no cristianismo, não é mais necessário termos esse sacerdote, oficialmente dizendo, porque hoje nós vivemos sobre um sacerdócio universal, que é cada um de nós, como crentes no Senhor Jesus, temos a possibilidade de ir direto a Deus. Porque a função do sacerdote era essa, de representar o povo perante Deus, de ter um relacionamento com Deus em nome do povo. E hoje nós temos a oportunidade de termos esse relacionamento direto com Deus, e nós vemos isso ratificado nas Escrituras Sagradas, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, onde o apóstolo escreve que somos nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos sacerdotes reais, sacerdote de um rei, que é o próprio Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso não tira dos pais a sua responsabilidade espiritual para com a sua família, com os seus filhos, como nós vimos aqui no texto lido pela nossa irmã Bernadette. E o que aconteceu na vida de Jó, e que o texto também conta, que ele vivia em uma cidade chamada Uz, que ficava no norte da Arábia. Ou seja, era uma cidade voltada e uma região onde existiam muitos povos, muitos deuses e muitas crenças. Isso por si só demonstra uma dificuldade para que Jó tivesse condição de manter uma vida dentro dos padrões esperados e desejados por Deus. O livro de Jó em si, apesar de ser no período dos patriarcas, defende os judeus, por meio da sua tradição, que ele foi escrito no período de Moisés. Isso significa então que o escritor de Jó ele é desconhecido, tá bom? Não tem como afirmarmos quem foi exatamente que escreveu. Mas, apesar disso tudo, é um livro bem conhecido de cada um de nós, né? Inclusive, a história, o livro de Jó, faz com que existam ditados, né? Que a pessoa é muito paciente, ela fala, olha, tem que ter a paciência de Jó. Apesar de que a gente lê e em alguns momentos a gente não encontra tanta paciência assim dele, mas de maneira geral até faz sentido, né? Por conta de todas as provações e todas as dificuldades que ele teve na vida. E isso é conhecido, né? E talvez a grande questão que fica é um porquê, né? Jó passou por todas essas coisas. Sabemos que ele teve dificuldades financeiras, porque ele perdeu tudo que tinha. Sabemos que ele teve dificuldade no seu casamento, porque isso gerou atrito também com a sua esposa. Na sua saúde, né? Ele foi alcançado por enfermidades. Os filhos, ele perdeu os seus filhos. E também as amizades, né? Então, alguns amigos não acreditaram nele, gerou um pouco de desconfiança. Então, todas essas áreas, ou todas as áreas importantes da vida, Jó passou por dificuldades. E essa história é linda e fascinante por conta desse desenvolvimento e de que, no fato, Deus ter restaurado a vida desse homem, restaurado a sua família e ter devolvido a Jó aquilo que ele perdeu e ainda em dobro. Então é de fato uma história fascinante. Quando nós lemos Jó capítulo 42, versículo 5, e que ele diz, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu conheço, Senhor, tenho uma experiência.
Então tudo isso é muito bom. Mas eu quero hoje deixar toda essa visão, essa experiência que nós temos do livro de Jó, que é muito importante, um pouquinho de lado, para nós pensarmos em Jó como um pai. E o primeiro ponto que nós queremos pensar é sobre algumas características que o texto mostra sobre Jó. Jó era um homem piedoso e talvez o homem mais piedoso de toda aquela geração. Não apenas o mais rico, mas também o mais piedoso. No capítulo 29 do livro, a partir do versículo 10, ele conta que Jó ajudava aos órfãos, às viúvas e aos necessitados. Era alguém que não estava preocupado apenas com si mesmo, mas é um homem que de fato era misericordioso e era piedoso. Mas no versículo 1 deixa bem claro alguns pontos sobre as características de Jó. E o primeiro ponto é que ele era um homem íntegro. E aqui a palavra íntegro, ela é no sentido da maneira como nós somos sozinhos. Ou a maneira que nós somos em momentos que só Deus nos enxerga, né? Porque com Deus não tem como sermos sozinhos, né? Ele nos contempla a todo momento e a todo instante. E a integridade é nesse sentido. Apesar dessa terra idólatra que ele vivia, o povo que adoravam a outros deuses, que tinham outras crenças, Jó conseguia manter a sua integridade. E talvez seja um desafio para todos nós, para os pais, manter essa mesma condição. Nós sabemos que o meio em que nós vivemos e que os relacionamentos que nós temos, né, por questão da vizinhança, por questão do trabalho, do estudo e de tudo que nós precisamos passar, nem sempre é um ambiente saudável para que sejamos pessoas íntegras. Às vezes nós convivemos com pessoas que não são tão boas. E essas coisas acabam influenciando a nossa vida de alguma forma. Então cabe a nós, independente da situação, mantermos uma vida íntegra diante de Deus. Uma vida digna daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como já citado aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Então é um homem íntegro porque Deus conseguia ver e testificar essa qualidade de Jó. Digamos que uma pessoa íntegra é aquela pessoa que ela continua sendo a mesma quando está sozinho. E quando nós estamos sozinhos é que a nossa máscara cai e que nós temos condição de revelar quem de fato nós somos. Então é algo que não é fácil ser íntegro. Mas as Escrituras descrevem Jó dessa maneira. E aqui quando nós estamos falando dessa integridade de Jó, eu não quero fazer nenhum tipo de comparação com perfeição, ou com alguma pessoa que não tenha pecado, porque não é essa a realidade, tá bom? Jó era um homem falho, como muitos dos heróis da fé, e apesar de serem exemplos para nós, eram homens que também cometeram as suas falhas e as suas faltas. E, inclusive as Escrituras Sagradas não escondem isso. E nós temos vários aí como exemplo. Com Jó não era diferente, porque nós não fomos encontrados perfeitos. Em Romanos capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo diz que não havia um justo sequer. Não há quem faça o bem, todos nós se desviamos, como ovelhas que não têm pastor. E para dizer que não apareceu nenhum justo, nós precisamos recordar do que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que o nosso Senhor Jesus Cristo esteve aqui, viveu entre nós, e o texto diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou.
Então tivemos sim um homem justo, que foi Jesus Cristo, mas tirando ele não há uma classificação de perfeição. Então Jó de fato era um homem íntegro, mas não podemos classificá-lo como um homem perfeito. O texto diz também que ele era um homem reto. E a retidão ele está relacionado com o que nós somos em público, com a nossa responsabilidade como pagadores de conta, com as nossas responsabilidades para com a sociedade, com o padrão de vida que nós recebemos de Deus e que nós demonstramos para dar exemplos a outros. E paz, vivemos em uma geração que carece de bons exemplos, que carece de pessoas retas, de pessoas que tenham condição de mostrar ao mundo que Deus estabeleceu um padrão para vivermos, e devemos viver de acordo com esse padrão. A retidão aqui está relacionada com o nosso testemunho, com a nossa reputação. Nós precisamos ser retos nas nossas palavras, precisamos ser retos nos nossos negócios, nas nossas transações, nos nossos acordos e alianças, na nossa postura moral e espiritual. Isso é retidão, e é isso que Deus espera dos pais, que tenham condição de dar bons exemplos, exemplos de retidão para os filhos e para esta sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade difícil, é uma sociedade e que não tem padrão. E o texto diz também que ele temia a Deus. Ao ponto de podermos dizer que todos esses princípios positivos do caráter de Jó estão debaixo desse ponto: temer a Deus. Porque sem o temor a Deus seria impossível ser alguém íntegro ou alguém reto. Então todas as coisas dependem disso. Eu preciso temer a Deus para que o meu temor ao Senhor produza em mim retidão e integridade. Porque de mim mesmo eu não sou capaz de alcançar esse padrão. Então a base de todas essas características de Jó, como cidadão, como homem de Deus e como pai, que dava exemplo ao seu filho, é temer a Deus. Irmãos, pais, se você não sabe o que fazer, comece temendo ao Senhor. Esse é o bom começo, porque daí o Senhor vai abrir portas para que tenhamos uma vida cada vez mais próxima daquilo que Ele espera de nós. Pois o temor a Deus nos livra dos nossos deslizes, nos livra das impurezas, das maldades, das decisões equivocadas, das atitudes incorretas. Ele nos desvia do mal. O texto diz também que Jó temia Deus e se desviava do mal. Se desviar do mal é fugir de tudo aquilo que nós sabemos que é pecaminoso e que nós temos dificuldade. Porque a nossa natureza é assim. Existem coisas que geram dificuldade a nós. E por uma questão de estratégia e de sabedoria, convém fugirmos, se desviarmos do mal, do que enfrentar algo pensando que nós temos capacidade para alguma coisa. E assim nós evitamos muitas vezes de cair. Se desviar do mal e temer a Deus é buscar uma vida em que eu fujo dos vícios, das drogas, da prostituição, da fofoca, da maledicência,
das intrigas, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Irmãos, isso são coisas que nós temos dificuldades, né? Quem não sente a vontade de fazer uma fofoquinha de vez em quando? Eu preciso contar isso, né? Às vezes nós estamos lá, eu preciso contar para alguém, nossa, olha o que eu vi, né? O irmão Alexandre estava lá na feira e não me cumprimentou, eu vou contar para todo mundo. E nós devemos muitas vezes fugir de práticas semelhantes. Nós estamos tentados a esse tipo de coisa. E o temor a Deus nos leva a fugir do mal. Outro ponto que vamos pensar é a administração de Jó. Por que vamos pensar sobre isso? Porque Jó era um homem rico. O texto diz que do Oriente, ele era o maior. E o maior aqui não era estatura, tá bom? Era de fato o homem mais conhecido, com mais posse. Era um homem rico. Acredita-se que ele foi o homem mais rico daquela geração. Então, toda essa riqueza requer uma administração. Inclusive na criação dos filhos. Claro que dentro da sua proporcionalidade, né? Quem de nós não queria ter as mesmas posses de Jó para poder proporcionar aos nossos filhos tudo aquilo que Jó proporcionou aos seus filhos, né? Ele teve 10 filhos, né? Contando os homens e as mulheres. Imaginem as casas, né, dos filhos de Jó. Com certeza não eram para aquela geração simples. Imagine a mesada que os filhos dele recebiam. Imagine o videogame de última geração que eles tinham, né? Deveria ser bacana, né? E às vezes, irmãos, nós acabamos nos comparando com essas coisas. E o fato de eu pensar que eu poderia dar algo melhor para o meu filho, não é em si ruim. Mas eu preciso entender que essa comparação, ela não deve existir. Porque o principal que Jó tinha para compartilhar, para deixar como herança para os seus filhos, é um legado de um homem reto, íntegro e temente a Deus, que é o que nós vimos no tópico anterior, referente ao primeiro versículo que nós lemos. Então esse era o principal que Jó poderia oferecer para os seus filhos. E às vezes nós estamos preocupados com tantas coisas, mas nós temos que lembrar que o principal que precisamos entregar para os nossos filhos é o exemplo de uma vida digna, de uma vida honesta. É ser espelho para os nossos filhos. Ele é um homem que teve muitos empregados. Imagine a vida de Jó. Será que ele tinha tempo para muita coisa? Eu acredito que não, né? Eu acredito que ele teve que administrar muito bem a sua vida para conseguir tempo para aquilo que importa. Eu nunca tive empregado para nada, tá bom? Mas eu imagino que quem tem uma certa quantidade de empregados deve ter mais dor de cabeça do que benefícios com isso. E não deve ter final de semana, deve ter muita dificuldade, enfim, para poder administrar isso. Eu imagino que isso não é fácil. E Jó teve que lidar com essa realidade. De ter uma família, ter uma responsabilidade com a sua casa, mesmo tendo que administrar muitas coisas. Sendo ele o maior homem
daquela geração. Quando a Júlia era criança, ela costumava brincar e ela tinha uma boneca, né? A boneca é a base de toda a brincadeira. E como eles inflamavam muito a garganta, a vida deles de mês em mês era no pronto-socorro, por causa das amígdalas lá, e antibiótico todo mês. Então era tanto isso que a brincadeira dela era de ir no médico. Então ela pegava a boneca e eu era todos os homens da brincadeira. Então eu era o pai da filha, eu era o motorista do carro, eu era o médico que atendia no hospital e era o farmacêutico, porque tinha que comprar o remédio. Não era isso? Mais ou menos isso. Então eu ia o carro, aí a gente simulava que estava dirigindo, ia para o hospital, aí eu virava o médico, atendia a filha dela, falava que a filha estava com a garganta inflamada, igual ela, aí contava, aí tinha que ir lá, etc, aí voltava para casa. Aí talvez os irmãos estejam pensando, e a Sônia, quem era, né, nessa brincadeira? Quando era permitido que ela participasse, ela era só avó, nada mais. Mas o que acontece, irmãos? Isso são tempos e tempos que nós precisamos administrar com os nossos filhos. Na época do Lucas, o tempo era menor. O Lucas é assim, eu chegava da faculdade mais ou menos 23h30, 23h45, e o Lucas estava lá ansioso, esperando, com 2 carrinhos amarrados numa corda de mais ou menos 1 metro, 2 caminhões, né? Era um caminhão, e o caminhão dele tinha um nome assim, bem peculiar, Eita Pega. Porque às vezes passava em cima do tapete alguma coisa e ele virava, falava, Eita Pega. Então o nome do caminhão virou Eita Pega. Mas por conta do trabalho, do estudo, o único horário que eu tinha disponível era a partir das 23h30. Então ele ficava esperando ansiosamente para que eu brincasse pelo menos 10 minutos, para que depois ele fosse dormir. E esse tempo, essa dificuldade que nós temos que administrar na nossa família. Há momentos em que nós teremos mais tempo e momentos que teremos menos tempo. Existe essa oscilação na nossa vida, nós sabemos disso. E Jó tinha muitos empregados e tinha que lidar com isso tudo. E nós, irmãos, precisamos olhar para essas coisas, principalmente aos pais. O tempo com a família é precioso, porque depois que os filhos crescem, aí muitas vezes nós vamos perceber que o que eles precisavam não era presentes, e sim presença. E às vezes na sede de comprar presente, de dar uma vida mais confortável, que não é nada de ruim nisso, mas nós esquecemos do principal, que é estar presente naquele momento em que os nossos filhos mais precisam. Por isso, desafio aqui para os pais, não se perca no tempo. Aproveite o tempo com os seus filhos, independente da faixa etária, viu? Às vezes seu filho já é adulto e casado, mas é uma outra fase da vida que também precisa ser aproveitada. E nós não sabemos quanto tempo o Senhor nos concederá para vivermos assim. Mas nós vemos pelo texto de Jó sobre aproveitar esse tempo. Como dito, ele teve 10 filhos. Ou seja, na família, mais 10 pessoas, uma diferente da outra. Irmãos, os filhos não são iguais. Eu acho que os irmãos já perceberam isso. Cada um com a sua dificuldade, com o seu pensamento, né? Com a sua realidade, com a sua maneira de ver a vida, e isso gera atrito. Com 2 já dá confusão, imagine com 10. Será que era pouco o desafio desse homem? Mas aqui o texto nos deixa a pista de que ele não falhou nessa parte também. Eu entendi que tinha festa praticamente todo dia, né?
banquete, porque eram 7 os homens, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas em todas essas festas, as 3 irmãs eram convidadas. O texto nos deixa entender que eles sempre estavam juntos, em todos os momentos. Isso é ou não é um desafio para nós? É um desafio grande. E aí, vai uma reflexão para você que é filho. Porque às vezes chega o começo do ano, ou as festas de finais de ano, ou um dia como hoje, dia dos pais, ou poderia ser o dia das mães. E às vezes os pais não têm a alegria de reunir a família toda porque um filho está brigado com o outro. E aí não adianta o presente, não adianta o abraço, e não adianta dizer, papai eu te amo, mamãe eu te amo, porque não é a mesma coisa. Então tenha certeza que os pais vão fazer de tudo para ter os filhos reunidos na mesa em datas festivas. Mas você que é filho, tenha a humildade também de reconhecer que você precisa perdoar, para que o dia dos pais de fato seja um dia de alegria e de celebração. Não um dia que seu pai está meio borocochô porque você chamou o pai para almoçar, mas o seu irmão não pode ir porque vocês não se falam mais. Não faz sentido uma comemoração. Eu não vejo como o pai está satisfeito com isso. Almoça com um filho e janta com outro. Então cabe essa reflexão, irmãos. No que depender de nós, precisamos quebrar essas barreiras e fazer com que essa data e as datas de comemorações das famílias sejam de fato datas especiais, memoráveis, que vão ficar guardadas nas nossas memórias. E Jó, pelo visto, ele conseguiu isso, porque os seus filhos estavam juntos. E ele mantinha os 10 filhos unidos nos momentos de alegria. Eles estavam lá, mesmo com a grande possibilidade de atrito, com a família grande. Ele conseguiu ter uma vida abençoada. E quer saber uma outra coisa que Jó tinha e que podia dividir a família? Vou dizer para os irmãos: o dinheiro. Com certeza os irmãos vão lembrar de alguém, de famílias que brigaram por conta de herança. E eu não estou falando da parábola do filho pródigo, não. Estou falando sobre histórias reais, do dia a dia. Eu tenho certeza que se eu desse oportunidade, todo mundo teria um caso para contar. Irmãos, não deixe o dinheiro dividir a união familiar. Às vezes não espero nem os pais morrerem. Ou às vezes pior. Os pais são assassinados por conta de um seguro de vida ou de alguma coisa que se almeja receber. Então, irmãos, o desafio aqui, ele começou com os pais, mas agora ele passou para os filhos. Vejam que mundo nós vivemos e as dificuldades que nós temos para enfrentar e de demonstrar o padrão de retidão e de integridade que Deus espera de nós. O Dia dos Pais não pode ser apenas uma data comercial. Os filhos de Jó celebravam juntos. Nós vemos isso no versículo 3. E o que deixa claro a dedicação à família, que é o terceiro ponto aqui. O verso 5, ele fala sobre o seu exercício sacerdotal em sua casa, em sua família. E fala como ele se preocupa com os seus filhos, ele mostra.
Ele santificava os seus filhos. Você tem feito isso? Você não precisa mais matar animais, fazer sacrifícios, mas você ora pelos seus filhos. Às vezes as nossas preocupações com os nossos filhos vão apenas em uma questão profissional. Se ele está bem profissionalmente e tem saúde, colesterol, está tudo em dia, está tudo bom, então está ótimo. Eu consigo me realizar no meu filho, mas existem muitas coisas além disso. Nós temos que ter uma vida devocional em favor dos nossos filhos. Mesmo sabendo do sacerdócio universal, é responsabilidade dos pais ter esses cuidados. Jó preocupava-se com a salvação deles. Esse holocausto eram sacrifícios em favor para expiação de pecados. Os pais precisam ter a responsabilidade e o cuidado de levar os seus filhos a Jesus. Obviamente que existe toda uma questão de livre-arbítrio, mas ele já foge da sua responsabilidade como pai. Mas o nosso dever é de preparar os nossos filhos e mostrar a eles o caminho da salvação, o caminho da redenção em Cristo. Isso precisa ter prioridade. A vida espiritual do seu filho precisa também ser prioridade. Precisa estudar? Precisa. Precisa tomar banho, estar limpinho, cheiroso? Precisa. Mas a vida espiritual também não pode ser negligenciada. Porque é isso que o Senhor espera de nós. E atenção, a atenção era dedicada a todos. Viu? Eu brinco de vez em quando para falar sobre filho favorito, mas não pode existir filho favorito. Se você tem filho favorito, já tem gente se manifestando aí, não olhem? Se você tem filho favorito, acabe com isso hoje. O texto diz que ele santificava e que ele fazia os holocaustos, os sacrifícios, proporcional à quantidade de filhos. Ou seja, o pensamento dele era para com todos os filhos. Não é aquele filho que era mais parecido com o pai ou com a mãe. Porque tem isso, né? Tem filho que parece mais com o pai, com a mãe. E aí, às vezes, né? O pessoal tem, esse aqui, eu vou cuidar mais desse aqui, porque esse aqui parece mais comigo. Quando eu era adolescente, era igualzinho a mim, então, não. A dedicação precisa ser igual. Agora que quem tem filho único, né? Sônia Maura, é mais fácil, né? Mas está aí a responsabilidade daquele que tem mais de um filho. Você quer ter mais de um filho? Então, mais responsabilidade. Toma! Né? Você precisa lidar igualmente com os 2, ou com os 3, ou com os 10, mesmo sendo todos eles diferentes um dos outros. Percebeu que não é fácil? Então essa é a nossa realidade. Os nossos filhos são diferentes, têm desempenhos diferentes, mas precisamos saber lidar com as diferenças deles, né? Precisamos interceder por todos eles igualmente. E para concluirmos, nós vimos na história de Jó as características e a dedicação de um pai. Embora pareça aqui que nesse sermão apresentamos mais responsabilidades do que dádivas, que ser pai é um presente.
e um presente recebido de Deus. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas as mães, por favor, não se ofendam, porque Deus é pai, né? Não é mãe, né? E aí, pensando nisso, irmãos, nós temos que lidar com uma outra realidade. Os pais também precisam de pais. E como já foi falado aqui pela nossa irmã Irene, aqueles que não têm mais o seu pai, não tem mais esse exemplo paterno. Mas o mais importante é que existe um outro pai que nós temos, que todos nós temos, que é um pai celestial. E esse não nos falta. Esse sim é perfeito. Esse sim não falha. E está à disposição de todos nós. Talvez o teu pai não tenha sido um exemplo. Talvez ele esteja vivo ou não. Talvez você nem tenha conhecido o seu pai. Mas isso não é motivo para você não celebrar a Deus nesse dia dos pais. Em 1 João capítulo 3, versículo 1 diz que vejam com grande amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. Não há nada melhor do que termos Deus como nosso Pai. E aí o apóstolo diz, não fomos apenas chamados, de fato somos. Ele afirma que somos filhos de Deus, porque o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O mundo não conhece a Deus, e por isso eles não têm essa dádiva, essa oportunidade. Mas nós temos a dádiva, temos a oportunidade de sermos não apenas chamados, mas de fato termos filhos de Deus. E dessa paternidade nós nunca somos excluídos. E dessa paternidade nós nunca seremos órfãos. E essa paternidade nunca vai falhar conosco. Ele vai continuar cuidando da Laura lá longe, e a mãe chorando aqui, triste. E vai continuar cuidando daqueles que ficam também, assim como cuida de cada um de nós. E que o Senhor nos abençoe. Parabéns, papai.